Olá, meus amigos. Estou aqui mais uma vez para dar minha contribuição ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. E está acabando, né? Já está chegando ao final. E hoje eu vim falar sobre os itens 27 e 28 do capítulo 31, né? Como eu sempre faço, eu vou ler o capítulo e fazer um breve comentário, para que a gente possa desenvolver o conteúdo no nosso grupo. Espero que estejam todos bem. Espero, antes de começar, que a gente possa fechar os nossos olhos, respirar fundo, acalmar o nosso coração, acalmar nossa respiração, pedindo a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e aos nossos mentores o apoio, a concentração e o entendimento para que a gente possa alcançar essa lição, esse ensinamento de uma forma mais sólida no nosso conhecimento. Que possamos agregar esse conhecimento às nossas vidas e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos começar aqui com o item 27. Ele começa dizendo: repele impiedosamente todos esses espíritos que se querem fazer conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados a fim de fasciná-los e mantê-los sob o seu domínio. São geralmente espíritos famintos de poder, tiranos políticos ou particulares quando vivos. Querem ainda tiranizar outras vítimas após a morte. Desconfiai em geral das comunicações que revelam caráter místico, estranho ou que prescrevem cerimônias práticas bizarras. Há sempre nesses casos legítimo motivo de suspeita. De outro lado, lembrai-vos de que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios, que possuem médios sérios e não a este ou aquele em particular, com exceção dos demais. Ninguém pode ser médium perfeito se estiver obsedado, e a obsessão é evidente quando um médium só recebe comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure se colocar a si mesmo. Em consequência, todo médium, todo grupo que se acredita privilegiado por comunicações que só ele pode receber e que, por outro lado, estão submetidos a práticas de natureza supersticiosa, encontram-se inegavelmente sob uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos espíritos encarnados devem honrar e respeitar, e não deixar que o profanem a qualquer propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todas as informações e comunicações dos espíritos, será fácil repelir o absurdo e o erro. Um médium pode estar fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo de outros grupos, o conhecimento adquirido e a alta autoridade moral dos dirigentes junto às comunicações dos principais médiuns que recebem, com lógica e autenticidade reconhecidas de espíritos esclarecidos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, provenientes de uma turba de espíritos mentirosos e malévolos. Essa é a mensagem de Erasto, discípulo de São Paulo. E aí no final da mensagem tem uma observação. Um dos caracteres distintivos desses espíritos que querem se impor, fazendo aceitar suas ideias bizarras e sistemáticas, é a pretensão, como se fossem eles únicos a saberem, a ter razão contra todo mundo.
Sua tática é a de evitar a discussão. Quando se veem combatidos da maneira vitoriosa pelos argumentos irresistíveis da lógica, recusam-se desdenhosamente a responder e determinam os seus médiuns que se afastem dos centros onde as ideias não são aceitas. Este isolamento é o que há de mais fatal para os médiuns, porque sofrem sem defesa o jugo desses espíritos obsessores, que os levam como cegos, frequentemente pelos caminhos mais perigosos. Então, assim, nesse primeiro item que foi lido, está dizendo muito claro, né, sobre aqueles espíritos que ainda pretendem dominar os médios ou algum grupo de médios e os cuidados que devem ser tomados, né? Nenhum médium sozinho ou mesmo um grupo, né, de estudos será portador da verdade exclusivamente, será um exclusivo portador da verdade. Como já foi dito aqui, quando a verdade precisa ser passada para a humanidade, ela aparece simultaneamente em vários pontos, com vários médiuns sérios e grupos mediúnicos que também trabalham com seriedade. Então, essa verdade ela se apresenta de forma natural, né, como uma verdade que sai em vários pontos, que aparece em vários pontos simultaneamente. Assim foi o estudo que Kardec fez no livro dos espíritos, dos médiuns, dos espíritos, né, quando ele mandava as perguntas para vários grupos mediúnicos que não se conheciam, não sabiam da existência uns dos outros, recolhia as respostas através de correspondências, codificava, comparava, analisava, né? Então, assim, Kardec fala com propriedade sobre essa necessidade de passar todas as mensagens e todas as comunicações ao crivo da razão. Porque a fascinação, alguns médios ainda com aquela vontade de se permanecer dominante, de dominar os outros, né, ainda o fazem na espiritualidade. Falsos profetas, como eles falam, não apenas existem entre os encarnados, mas também entre os desencarnados, né? E é importante, por isso que é importante o estudo, por isso que é importante o aprimoramento intelectual e moral, para que a gente não caia nisso. Ele fala, né? Quando um espírito fala em nome de alguém importante, tipo Bezerra de Menezes, Meimei, né? Então tem que tomar muito cuidado, tem que colocar na razão, tem que questionar sim, não só o médium, mas o grupo em si. E às vezes o mesmo grupo sendo enganado, se outros grupos, se outros médiums questionarem, é importante a gente colocar em prova e sempre entre a razão e a moral, para que não sejam enganados e também quando os espíritos falam para que os médios se afastem quando são questionados, né? Quando são confrontados, para se afastar dos grupos mediúnicos, aí o médium fica ainda mais desprotegido contra a ação desses espíritos mal intencionados. Aí tem o item 28, também de Erasto, onde ele diz: os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, encontram-se também em número muito grande entre os espíritos orgulhosos que, sob falsas aparências de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, ao lançarem entre as criaturas seus sistemas absurdos que fazem os médiuns aceitar. Para melhor fascinar os que eles querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, eles se enfeitam sem escrúpulos de nomes que os homens pronunciam com respeito, como os de santos justamente venerados, o nome de Jesus, de Maria e o próprio Deus. São eles os que semeiam os fermentos da discórdia entre os grupos que os impelem a isolar-se um dos outros e a se olharem ciumados. Bastaria isso para desmascarar, pois, agindo assim, eles mesmos dão o mais formal desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que deixam apanhar em armadilha tão grosseiras. Mas há muitos outros meios de reconhecer. Os espíritos da ordem
eminentemente lógicos e racionais. Perdão. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não só muito bons, mas também eminentemente lógicos e racionais. Pois bem, passai seus sistemas pela peneira da razão e do bom senso e vereis o que deles restará. Concordai, pois, comigo que toda vez que um espírito indica como remédio para os males da humanidade ou como meio de se atingir a transformação mudanças utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, quando a fórmula de sistemas contraditórios com as mais vulgares noções da ciência não pode ser mais do que um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre é pelo bom senso das massas, esse também um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida de seu valor intrínseco, vendo qual deles encontrará mais ressonância e simpatia. Seria lógico, com efeito, admitir que uma doutrina cujo número de partidários esteja diminuindo fosse mais verdadeira que a outra cujo número aumenta? Deus, querendo que a verdade atinja todos, não confiaria num círculo restrito? Faz que ela apareça em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz brilhe ao lado das trevas. Continua aqui a observação. Melhor garantia de que um princípio é a expressão da verdade está no fato de ser ensinado por diferentes espíritos através de médiuns estranhos uns aos outros, em diferentes lugares e, além disso, confirmado pela razão e sancionado pela adesão do maior número. Só a verdade pode ter raízes a uma doutrina. O sistema errôneo pode muito bem conseguir alguns adeptos, mas como lhe falta primeiro a condição de vitalidade, terá apenas uma existência efêmera. Eis porque não há motivo para inquietações. Ele se mata pelos próprios erros e cairá inevitavelmente diante da poderosa arma da lógica. Então ele reitera, né? Ele dá continuidade a tudo o que ele disse. Erasto fala que, como a gente já comentou aqui, né? Ele fala que os falsos profetas não existem somente entre os encarnados. Existem também entre os espíritos, nas comunicações. Então é importante que o médium, quando vai participar de uma sessão, principalmente de estudo, que ele esteja também preparado, né? Encarnados ou desencarnados, muitas vezes nós encarnados temos mais encarnações do que aquele espírito que está se comunicando. Então a gente também precisa se preparar, também pode sim passar, questionar, pensar, né? Porque senão a gente vai acabar atrasando o nosso próprio princípio evolutivo. E ele reitera aqui, né? A verdade, ela é universal, ela não é de um só grupo, de um só médium, né? Não é de um só lugar, de uma só cidade, enfim. Ela aparece em diferentes pontos, né? Independente que não se conhecem, né? Em vários lugares, em vários médios sérios que não se conhecem. E isso é importante a gente saber, que a verdade ela vem para ficar, e ela vai ficar de uma forma ou de outra. Mas nunca essa verdade ela vai chegar através de um canal só, de um médium, de um espírito. Né? Quando um médium, um determinado médium, recebe apenas comunicações de um só espírito, né? Tem que tomar cuidado, tem que passar pela lógica, pela moral, pela razão, né? Kardec coloca até mesmo a doutrina espírita nesse crivo. Ele fala, se um dia alguma coisa que a gente falou for contestado e provado pela ciência que não é verdade, fique em consciência. Então, assim, Kardec era um cientista e ele nos dá meios científicos de não cair em enganos, né? Agora, esses meios científicos, eles não vão funcionar se nós tivermos apoderados de vaidade, de orgulho e talvez até mesmo de vontade de superar, de competir. Muitas vezes os espíritos não precisam falar nada
em específico para causar uma desavença. Só de falar que ele é Bezerra de Menezes, só de falar que ele é o próprio Jesus, como ele falou aqui, e o outro duvidar, já vai gerar alguma coisa se o médium que comunicou for vaidoso. Poxa, você está duvidando da minha comunicação, das minhas possibilidades mediúnicas, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Estudo, razão e humildade são, né, princípios que a gente tem que cultivar não só na doutrina espírita, não só no meio mediúnico, nas reuniões, mas em todo a nossa vida. Então por isso que eu falo, né, o nosso estudo ele não é só para que a gente use no centro espírita, é para que a gente absorva e pratique no dia a dia. Então, eu vou encerrar por aqui, né? A gente encerra agora para dar continuidade aí no grupo, né? Enriquecendo cada um, o nosso conhecimento com a opinião de cada um, né? Que é o que a gente faz de melhor. Esse conhecimento que a gente lê, que a gente assimila, a gente vai absorver muito mais esse conhecimento com a opinião e com a visão e a assimilação de cada um de nós. Por isso é importante que a gente, né, participe e estude juntos. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.